o tema de hoje, que tem a ver com, novamente, a Igreja de Deus, a parte prática, que já estamos nos ocupando há algum tempo, e vamos falar, como já foi anunciado, sobre guardar a unidade do Espírito. Para entrarmos nesse tema, gostaria de mencionar algumas coisas. Já falamos tanta coisa agora sobre a Igreja do Deus vivo, falamos sobre o caráter da Igreja, vimos também as diversas reuniões na prática, a reunião para partir o pão, a reunião de oração, a reunião de edificação ou de ministério, de pregação. E vimos sempre que em todas essas coisas, a base é a palavra de Deus, não a palavra de homens. Quando chegarmos agora a considerar a unidade do Espírito, temos que observar algumas coisas. O ser humano, o homem, ele sempre tem muitas opiniões diversas. Por quê? Porque o ser humano em si, ele não tem um norte, um padrão absoluto. E até mesmo na própria palavra de Deus, podemos verificar isso, a palavra atesta isso em vários lugares. E um deles, nós temos, por exemplo, essa passagem ali de 2 Timóteo 4, que eu gostaria de pegar de dentro dessas várias passagens que podem verificar posteriormente. Ali em 2 Timóteo 4, versículos 3 a 4, no final do versículo 3, principalmente, diz que nos últimos tempos, ou virá um tempo em que amontoarão, ajuntarão, conforme as suas próprias concupiscências, doutores. Aí desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, etc. O ser humano sempre ele tem diversas opiniões. Ele arruma diversas doutrinas conforme o seu bel prazer, o que lhe agrada mais. Do lado de Deus, nós temos apenas uma doutrina. Isso podemos ver em várias passagens. Quando a palavra de Deus fala a respeito da doutrina, ela não fala dela no plural. Nós, às vezes, o fazemos, e tampouco é errado de falarmos em verdades, em doutrinas, desde que nós entendamos por esse plural simplesmente partes ou pontos de vista, aspectos, algumas áreas, esferas daquela uma doutrina que Deus tem colocado em sua palavra. A primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, chama ela, por exemplo, de sã doutrina. E nesse mesmo capítulo, no versículo 3, no final, temos o lado humano da moeda, onde alguns ensinam outra doutrina, ou seja, o ser humano também ali é visto como aquele que tem as suas próprias doutrinas, contraposta, então, à doutrina, à sã doutrina, aquela uma doutrina de Deus. E a pergunta é, quando falarmos da unidade, queremos guardar essa unidade, seguindo a doutrina da palavra de Deus? E um outro ponto é, temos a capacidade, podemos, de fato, guardar ainda hoje em dia a unidade, seguindo a doutrina da palavra de Deus? E vamos tentar, então, hoje à noite, achar respostas a essas perguntas. E são duas perguntas que cada um deve fazer para si mesmo. Quero eu guardar a unidade, seguindo a doutrina da palavra de Deus? Posso fazer isso ainda em tempos de ruína como os tempos de hoje? Em Efésios capítulo 4, e esse capítulo vamos precisar agora por um tempinho, por isso recomendo que todos abram também as suas Bíblias, verifiquem essa passagem na própria Bíblia ou na Bíblia online, no celular, onde quer que seja.
Vamos considerar a passagem de Efésios 4, versículos 1 a 6. Ali diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esse trecho, ele nos mostra, já no primeiro versículo, que temos que fazer algo, que é andar como é digno da vocação, acompanhado de diversas coisas, versículo 2, e, fazendo isso, procurar, então, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É um gerúndio ali, procurando algo que estamos fazendo continuamente, que acompanha o andar digno da vocação. Qual que é essa vocação? Na Epístola aos Efésios, nós temos os primeiros 2 capítulos que principalmente são doutrinários, mostram princípios, e a partir do capítulo 4 de Efésios, temos mais a prática. O capítulo 3 de Efésios, da Epístola aos Efésios, poderíamos considerar como uma inserção, como um parênteses, onde o apóstolo Paulo, na verdade, queria iniciar uma oração, e a gente vê isso no versículo 1, por esta causa, eu, Paulo, e aí ele entra num outro tema, como se algo viesse à mente do apóstolo, e no versículo 14 ele repete de novo: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e termina esse capítulo com essa oração, dizendo amém. E aí no versículo 4, no capítulo 4, ele começa a falar sobre a prática. E o capítulo 4 a seguir, 4, 5, 6, eles são, principalmente 4 e 5, são caracterizados pela palavra andar. Então, mostra que é prática. E aqui é feita referência a essa vocação com que fomos chamados. Qual que é essa vocação? A vocação é esta que é apresentada nessa mesma epístola, na parte doutrinária, a qual esse capítulo 4 agora faz referência e corresponde. E o que o apóstolo apresentou no capítulo 2, que ali existe um corpo, um novo homem, que de ambos os povos ele fez um. Fala da igreja, sob essa figura daquele um corpo, sob a figura do templo santo no Senhor, da morada de Deus em espírito. E nós aprendemos já no decorrer das palestras e também nesse capítulo 2 de Efésios, ou naquele capítulo 2 de Efésios, que todos os verdadeiros filhos de Deus, eles fazem parte dessa uma igreja, desse um corpo. Essa foi a vocação dos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus têm a vocação para esta igreja, para esse um novo homem, para esse um corpo, no qual até foram inseridos e não conseguem sair, para esse um santo templo de Deus, para essa morada de Deus em espírito. E agora, no capítulo 4, aqui nesses primeiros versículos, o Espírito Santo ele nos mostra que para guardarmos esta unidade, versículo 3, precisamos também fazer isso, versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, um ânimo que suporta, longo, que tem paciência, suportando uns aos outros em amor. E quando vemos isso, com certeza devemos dizer que, como um todo, temos falhado muito nisso em nossa época, em épocas anteriores, para realmente guardar essa unidade do Espírito, assim como Deus o quer. E nós veremos agora, no decorrer dessa apresentação, dessa palestra,
E guardar a unidade do Espírito não é aquilo que, às vezes, imaginamos que seja, ou que gostaríamos, de repente, que fosse, que satisfizesse mais a nossa natureza humana. Um novo homem. Nesses versículos iniciais do capítulo 4 de Efésios, principalmente nos versículos 4 e 6, temos agora apresentado 3 áreas em que existe unidade. Na verdade, temos ali 7 itens, 7 unidades, se quisermos usar essa expressão, mas repartidas em 3 áreas. Quais são? Primeiramente, no versículo 4, temos um corpo, um só Espírito e uma só esperança. Esse primeiro círculo de unidade, essa primeira esfera ou área de unidade é caracterizada pelo Espírito de Deus. É a área da comunhão divina. E é essa área que o apóstolo chama no versículo 3 a unidade do Espírito. É a unidade onde o Espírito de Deus é o centro. Versículo 4. Ali temos, portanto, um corpo fazendo referência à igreja, que é o corpo de Cristo, um Espírito, o Espírito de Deus, inclusive deveria ser em maiúsculo ali, desculpe no erro ortográfico ali, e uma só esperança. Somente essa igreja, ela tem uma esperança. A esperança é estar com o Senhor. Uma esperança celestial. Então, no versículo 5, nós temos um segundo círculo, uma segunda esfera ou área de unidade, caracterizado por um Senhor, uma fé e um batismo. Essa área, essa esfera, poderíamos chamar a área da confissão pública. E por quê? Esse versículo 5, essa área de unidade é caracterizada agora não pelo Espírito de Deus, mas sim pelo Senhor Jesus em seu caráter de Senhor. Temos ali o senhorio dele. E ele tem senhorio, ele gostaria de ter o senhorio sobre tudo. E dentro dessa área, dessa esfera, encontramos uma só fé. Uma fé cristã. Não duas, não três, mas uma única fé. Não é a fé judaica, não são outras crenças, mas sim uma só fé caracterizada por esse um Senhor. Ele que está acima disso, ele que define as coisas. E nessa área entramos como por meio de um batismo. Não existem 2 tipos de batismo, 3, e principalmente agora pensando no significado espiritual do batismo. O que todos nós provavelmente sabemos, pelo menos aqueles que já foram batizados, que o batismo simboliza também a nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Ele e o andar em novidade de vida. Então, temos, por exemplo, na Epístola aos Romanos e em outras circunstâncias. Mas nesse versículo aqui, nós temos o batismo mencionado como sendo um único também, em conexão com o Senhor e aquela uma só fé. Portanto, o batismo, quando eu me deixo batizar, além de confessar que eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele e agora quero andar em novidade de vida, eu reconheço Ele como Senhor sobre mim, que nos comunica aquela uma fé onde Ele tem todos os direitos. Portanto, o batismo ali como que eu vou dizer, talvez poderíamos dizer, como uma entrada a essa esfera da confissão pública. E nessa esfera da confissão pública, justamente também por meio do batismo cristão, mas sem fé em muitas pessoas, existe uma mistura também. Não há apenas salvos ali. Quando falarmos
falamos da unidade do Espírito no versículo 4, e daquele corpo, ele é apenas feito ou composto por salvos verdadeiros. Nenhum membro no corpo de Cristo é um incrédulo. Já na confissão pública, nessa unidade onde o Senhor está em foco, aí sim temos também incrédulos no meio. E por meio de sua confissão, dizendo nós somos cristãos, na verdade eles são responsáveis diante de Deus para reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e viver segundo aquela uma fé que a Bíblia nos mostra. Temos uma terceira área de unidade, no versículo 6, Deus e Pai de todos. E aí vocês podem contar agora os 7 itens de unidade, mencionando corpo, espírito, uma só esperança. 3, Senhor, uma fé, batismo. 6, Deus e Pai de todos. Número 7. Nesse versículo 6, nós poderíamos chamar isso de unidade universal. Porque, em certo sentido, Deus, ele não tem apenas uma pretensão, mas ele é Deus de todos. Ele é também o Pai no sentido de origem de todos os seres humanos. O problema é que muitos dessas suas criaturas, desses seres humanos, não estão reconhecendo ele como Deus e Pai de todos. Esse é o lado do homem. Mas todo ser humano é responsável a esse Deus. E para tal, Deus também colocou a eternidade no coração do ser humano, e assim o homem, ele sabe que existe um Deus. Ele às vezes quer se desfazer dele, mas no fundo ele sabe que existe. A área da unidade, desculpem, universal. Colocando a mesma coisa em um outro gráfico, nós temos então um círculo interior, essa unidade do Espírito, a comunhão divina. E essa comunhão divina, nesse capítulo 4 de Efésios, é abordada até o versículo 16. Esses versículos primeiros, então, desse capítulo 4 de Efésios, 1 a 16, tem a ver com essa unidade, com essa comunhão divina. E nós veremos também que todas essas unidades, na verdade, são não respeitadas pelo ser humano e negado por algumas coisas. A unidade do Espírito aqui, corpo, espírito, uma esperança, a comunhão divina, é negada pelos espíritos humanos, onde os seres humanos se unem em unidades feitas por eles mesmos, segundo os seus pensamentos, os seus próprios espíritos. Esse círculo é envolto por um círculo maior, onde temos também agora a confissão pública, que, como já disse, há pessoas incrédulas no meio, que tem uma confissão de cristão. Nesse círculo não se encontra um judeu, não se encontra um muçulmano, nem um hindu, mas se encontram todos aqueles que dizem que são cristãos. E a Epístola aos Efésios trata com essa esfera da confissão pública, no capítulo 4, a partir do versículo 17, até o capítulo 5, versículo 21. Essa esfera, que é caracterizada, como dissemos, pelo Senhor e o seu senhorio, ela é negada por algo que o homem coloca no lugar, o clericalismo. Embora falem a respeito do Senhor, é mais importante você, dentro desse círculo, obedecer ao clérigo do que ao próprio Senhor. Homens se colocam no lugar do Senhor, ainda que falem a respeito do Senhor. E uma esfera ainda maior, porque até agora abordamos apenas a esfera onde existem pessoas que se chamam cristãos, mas o mundo é composto por mais seres humanos que não são cristãos nem de profissão, nem de confissão pública.
Ali temos a unidade universal, toda a criação no que diz respeito aos seres humanos. Um Deus e Pai de todos. E isto, esse fato que Deus é Deus de todos, que ele é origem, e nesse sentido devemos ver a palavra Pai aqui de todos, é negado pela ciência e a idolatria. Deus é substituído por ídolos, a origem de Deus como Pai é substituído por teorias como, por exemplo, a teoria da evolução. E Efésios 5, versículos 22 até o capítulo 6, versículo 9, tratam dessa esfera da unidade universal. Então, a esfera que nos interessa hoje é essa interior, a unidade do Espírito. E essa somos chamados a guardar. O que significa agora unidade do Espírito? Vamos ver algumas coisas que essa unidade não é. A unidade do Espírito, ela não é a unidade de nossos próprios espíritos humanos. Não é simplesmente um ajuntamento de pessoas ao redor de certas opiniões, pontos de vista ou, de repente, credos eclesiásticos. Aí nós teríamos uma unidade simplesmente de nossos espíritos humanos, ainda que dentro desses agrupamentos colocaríamos princípios bíblicos, princípios divinos. Mas essas unidades seriam caracterizadas simplesmente porque nós achamos que tal e tal ensino bíblico, como, por exemplo, o batismo bíblico, uma instituição divina, merece ser um dos pontos principais da doutrina da palavra de Deus. E aí nós formamos uma unidade ao redor do pensamento do batismo, por exemplo. Ou pensamos que presbitério é importante. Formamos uma unidade de todas as pessoas que pensam que o presbitério é importante ao redor dessa doutrina. Também a unidade do espírito não são, então, essas associações humanas. Uma associação humana é simplesmente uma organização humana. O que significa, então, unidade do espírito? Unidade do espírito poderíamos, talvez, definir. A palavra de Deus não dá uma definição especial, ela apenas coloca lá em Efésios 4, versículo 4, que ela existe. Nós poderíamos, a partir dos próximos versículos, em Efésios 4 até o 16, então, resumir isso dizendo a unidade do Espírito é aquele princípio ou aquele poder pelo qual todos os verdadeiros filhos de Deus são capacitados pelo próprio Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, a manterem as relações que têm no corpo de Cristo. E isso de acordo, guiado pelo Espírito e de acordo com os pensamentos do Espírito de Deus. Todos os verdadeiros filhos de Deus, o Espírito de Deus habita neles, portanto, eles têm a capacidade de manter as relações que eles têm dentro do corpo de Cristo, uns com os outros. Lembrando o que já aprendemos semana passada, que o corpo de Cristo é composto por todos os verdadeiros salvos, independente em que corpo eclesiástico eles se encontram. Guardar a unidade do espírito tampouco é fazer uma unidade. Aquilo que devemos guardar é algo já pré-existente. Não é nós que podemos fazer a unidade. Portanto, o termo guardar a unidade do espírito, e somos chamados a fazer isto, é esse mandamento divino de guardar essa unidade do espírito
ela se contrapõe, então, a qualquer tipo de esforços humanos de construir uma unidade. Por exemplo, juntando todas as denominações cristãs possíveis. Não é também guardar a unidade do corpo. Isso é muito importante entendermos. Unidade do Espírito e unidade do corpo de Cristo são duas expressões que nos mostram algo levemente diferente. Na época apostólica, na época do livro de Atos, bem lá no início, a unidade do Espírito e a unidade do corpo de Cristo ainda eram idênticos, porque ambos eram apenas compostos por verdadeiros salvos. E assim deveria ser também hoje. Mas se guardar a unidade do Espírito fosse a mesma coisa que guardar a unidade do corpo de Cristo, então isso significaria e implicaria em que deveríamos nos juntar sempre com todos os verdadeiros membros do corpo de Cristo, independentemente de onde que esses se encontram, em quais relações e associações se encontram, independente de quais são os caminhos, o andar dessas pessoas na vida prática diária, até mesmo se estão ligados a coisas malignas, a pecados, ao mal que a palavra de Deus condena. Então, a unidade do corpo, ela não pode ser guardada nesse sentido. Guardar a unidade do Espírito implica necessariamente que nós temos comunhão com o Espírito Santo, portanto, com uma pessoa divina. E essa unidade que ele também fez e que deve ser guardada, ela é uma unidade que está de pleno acordo com o caráter de Deus, com o caráter do Espírito Santo. Então, se um membro do corpo de Cristo vive em pecado, esse membro não está de acordo com a unidade do Espírito, não está de acordo com o Espírito Santo, com Deus. Isso implica em separação, o que veremos ainda. Guardar a unidade do Espírito significa, então, reconhecer também apenas membros desse corpo de Cristo. E para tal, temos agora, na prática, vários passos. E para esses vários passos, seria interessante abrirmos todos 2 Timóteo, capítulo 2. O tema justamente que tínhamos na conferência na Alvorada esse ano. E o que nos interessa ali no, em 2 Timóteo 2 são exatamente os versículos 19 a seguir, onde nós havíamos lido daquela grande casa. Primeiramente, 2 Timóteo 2, 19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e o outro lado do selo agora, qualquer que profere o nome do Senhor, algumas traduções dizem o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós falamos na conferência bastante sobre esse apartar-se, afastar-se da iniquidade. Uma outra palavra para afastar ou apartar-se de iniquidade é simplesmente separação. Um princípio bíblico visto desde Gênesis, capítulo 1, os primeiros versículos, onde o próprio Deus, por exemplo, separa dia e noite. Antes disso ainda, ele separa a luz das trevas. Luz e trevas, caráter divino e o caráter do diabo jamais podem ter comunhão e é preciso uma separação tanto nas áreas morais, nas áreas práticas e doutrinárias. E essa separação leva à comunhão do Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 14, nós lemos, ele, o Espírito Santo, me glorificará.
porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo sempre vai agir em conformidade com Cristo e trabalhar para a glorificação dele. E a glorificação do Senhor Jesus, de Cristo, glorificar a ele, jamais pode acontecer tolerando voluntariamente, conscientemente, o mal nas áreas morais, práticas e doutrinárias. 2 Timóteo 2,19, portanto, nos mostra claramente, por um lado, Deus conhece quem é dele. Ele sabe, mesmo se um filho dele está vivendo uma vida de pecados, que ele sabe se de fato é um filho dele ou não. Nós, pelos frutos, não podemos reconhecer isso muitas vezes. E aí ele nos chama a nos separarmos disto. Gostaria de mostrar mais duas passagens que também mostram esse princípio divino em todas as épocas. Já vimos agora mencionado uma separação feita no Antigo Testamento, e apenas uma de muitas. Deus separa, por exemplo, também um povo, o povo de Israel, e todas as demais nações, e lhe dá uma lei e diretrizes como manter essa separação em santidade, e o povo de Deus, Israel, não correspondeu a isso. Agora, um exemplo do futuro. Em Apocalipse 18, versículo 4, nós ouvimos uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Falando ali a respeito da grande Babilônia, essa grande prostituta. E os salvos daquela época ainda futura, o remanescente também judaico, eles são chamados como um todo a sair do meio dessa Babilônia, fazer uma separação, portanto. E também, segundo aos Coríntios, agora chegamos numa passagem que diz respeito à nossa época da graça hoje, e veremos que, mais uma vez, Deus está nos chamando para a separação. Separação, portanto, é sim um princípio divino, por mais que alguns não queiram que isso seja verdade. Capítulo 6, versículo 16, 17 de 2 aos Coríntios, mesma expressão de Apocalipse 18, mas para nós hoje. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Ele está citando ali uma passagem do Antigo Testamento. Então, nós vemos que esse princípio divino de sair do meio daquilo que contamina, que não está de acordo com os pensamentos e o caráter de Deus, e hoje também, principalmente, revelado pelo Espírito Santo a nós e por sua palavra, esse princípio de sair, ele é um princípio divino, e ele é absolutamente necessário para que haja bênção e para que Deus possa nos acolher, porque apenas aquele que sai do meio deles, em 2 Coríntios capítulo 6, recebe a promessa no versículo 18: eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Assim como aqui em 2 Timóteo 2 também nós temos visto que essa separação leva a ter comunhão posteriormente com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E essa separação, ela se dá em três áreas, em três esferas, e inclusive temos visto também na conferência que somente a segunda epístola a Timóteo, talvez mencionando isso rapidamente ainda, várias e várias e várias vezes fala em separação, utilizando-se de diversos verbos para isso, como evitar, como manter-se longe, afastar-se, fugir, ou apenas mencionar as passagens e depois vocês podem ler esses capítulos de novo e verificar. Segunda Timóteo 2, versículo 16, nós temos um evitar. No mesmo capítulo, no versículo 19, o apartar-se. No versículo 20, 21, o purificar-se.
No versículo 22, fugir. No versículo 23, de rejeitar. E no capítulo 3, versículo 5, ainda o afastar-se novamente. Então, somente essa epístola basta para nos mostrar que separação é necessária. Separação de tudo aquilo que é mal, que não condiz com o caráter divino, com o Espírito Santo. E na área eclesiástica, então, onde isso é voluntariamente, conscientemente tolerado. Não estamos falando de pecados por ignorância. E essa separação, segundo Timóteo 2:19, segunda parte, se dá no versículo 21, por meio do purificar-se, não destas coisas, mas daqueles vasos, daquelas pessoas que agem assim. Nós temos visto que isso na conferência. Isso se aplica, por um lado, à área eclesiástica. Ali é necessário essa separação, mas também é necessário uma purificação, às vezes, de forma pessoal, em meio daqueles que professam estarem reunidos ao nome do Senhor. Pode acontecer também, eu espero que seja bem raro às vezes, em nosso meio, e confessamos estarmos reunidos ao nome do Senhor, e de repente algum mal está começando a ser tolerado, e ainda que alguém está percebendo isso, principalmente na própria localidade, em primeiro plano, e ele alerta contra isso, mostra que não é assim, com motivos e com base, realmente, embasamento bíblico, e então, em algum momento, é necessário eu me purificar destes, eu me separar destes, porque não estão mais dispostos a colocar em prática aquilo que o Senhor quer e condenar aquele mal. E também na área pessoal, e isso também se mostra no versículo 22 ali, de fugir das paixões da mocidade, o que nós temos visto na conferência. Isso tudo tem consequências na prática. Algumas dessas consequências podemos verificar em Apocalipse, capítulo 3, quando se trata ali da igreja em Laodiceia. E aí podemos tirar várias conclusões agora para a prática dessa separação. Antes disso, eu ainda gostaria de mencionar uma coisa, e essa separação que acabamos de mencionar em 2 Timóteo 2:19 a seguir, e nessas várias áreas, é algo que tem as suas consequências na prática. Se eu preciso me separar, eu tenho que deixar, às vezes, pessoas que me são queridas, irmãos dos quais eu sei que são irmãos, até mesmo familiares. E quando o ser humano percebe isso, de forma geral, a não ser que realmente sejamos sujeitos ao Senhor, sujeitos à direção do Espírito Santo, aí começamos a argumentar. Estamos falando, mas isso não é bem assim, não pode ser que Deus quer isso, Deus quer a unidade do seu povo, mas não a qualquer custo. Deus quer, em primeiro plano, obediência à sua palavra. Na verdade, quando começamos a argumentar com razões e motivações humanas, estamos simplesmente sendo rebeldes contra Deus, não estamos obedecendo e estamos demonstrando uma certa incredulidade. Isso não é permitido da parte de Deus. Quando se trata de Deus, dos pensamentos divinos, dos pensamentos do Senhor, também quanto à igreja dele, não é a nossa igreja, como vimos várias vezes. Então, é unicamente Deus que tem o direito e o Senhor que tem o direito de nos mostrar, de nos dizer como as coisas funcionam. E a nossa parte
É reconhecer essa vontade dele, baseado em sua palavra, e então obedecer. Isso nos leva, de novo, à unidade do Espírito, porque aí nós estamos nos ajustando aos pensamentos do Espírito de Deus, estamos nos ajustando àquilo que ele quer. Isso se chama, então, a unidade do Espírito. Se não o fizermos, se estamos querendo seguir os nossos próprios pensamentos, até mesmo como um testemunho local inteiro ou parcial, aí nós estamos simplesmente no caminho de nos desenvolver para sermos uma seita em algum momento. Mais uma dentro dessa cristandade que já está toda em ruína. Contudo, a separação para o Senhor, a separação em obediência à sua palavra, nos leva à comunhão com outros que têm esse mesmo desejo, nos leva à unidade do Espírito, a guardar a mesma, e nos leva a termos e podermos usufruir das bênçãos do Senhor, das bênçãos de Deus. Cristo é a cabeça no céu, não nós. Apocalipse 3, Igreja Laodiceia, nos versículos 14 a 22, nós temos esta carta, e ali nos interessam principalmente agora, dentro do nosso tema, das consequências práticas, os versículos 19 a seguir. Porque Laodiceia, como um todo, é analisada nos versículos anteriores, o Senhor mostra o que não está bem ali, o Senhor dá um conselho que não é seguido pela grande maioria dentro de Laodiceia, e ali, a primeira coisa que o Senhor faz nessa situação é exercer disciplina sobre quem? Sobre todos que estão ali? Não. Versículo 19 de Apocalipse 3 diz: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E o Senhor somente ama aqueles que são de fato dele. Esses ele repreende com o intuito de levá-los para fora de Laodiceia, e nós veremos para onde? Para ele. Então, a disciplina no versículo 19. Uma próxima consequência é que ele está à porta. Em Laodiceia, infelizmente, do lado de fora da porta. Ele está batendo. Ele quer que a porta seja aberta. Para quê? Versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Precisamos, dentro de toda essa ruína que temos ao nosso redor, ouvir agora a voz do Senhor. Ouvir que Ele está nos mostrando que tal e tal lugar é impregnado, de repente, por pensamentos humanos, por ideias que, de repente, ou pensamentos que até mesmo, como falamos, são bíblicas, mas se colocam entre o Senhor e os membros do corpo de Cristo. E ali, o indivíduo, você e eu, precisamos ouvir a voz do Senhor e abrir. Não agir como aquela esposa ou noiva lá no livro de Cantares, que não abre, depois se arrepende e o Senhor passou. Abramos a porta para o Senhor. Ele está ali, ele está batendo. E para isso precisamos ouvir a voz dele, não a voz de outras pessoas, não a voz de homens, de mulheres, que também, de repente, estão dentro desses sistemas humanos, ou seguindo, então, ali esses pensamentos humanos, seguindo um sistema não baseado inteiramente nas escrituras, porque ele deixa de ser um sistema, deixa de ser uma organização humana e se torna naquilo que de fato o corpo de Cristo é, um organismo.
Precisamos ouvir essa voz do Senhor, a dele, não de outros. Outros, eles com certeza vão argumentar também, eles vão dizer que, mas você não pode sair daqui. Olha, aqui você consegue trabalhar tanto para o Senhor, veja todas essas atividades, e também isso nós já vimos no decorrer das palestras, que a atividade não é a primeira coisa que o Senhor quer. Precisamos, então, realmente ouvir a voz do Senhor e colocar em prática o que ele disse lá em 2 Timóteo 2, versículo 19, afastar-se de todo tipo de iniquidade. E aí nós temos uma promessa da parte do Senhor. Depois que ouvirmos a sua voz, esse mesmo versículo 20 de Apocalipse 3 nos dá uma promessa. A promessa é: entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Temos várias bênçãos aqui mencionadas e prometidas pelo próprio Senhor. Ele gostaria de cear conosco. Como isso é maravilhoso! Se ele quer ter comunhão íntima, pessoal, com cada um de nós, mas também com o conjunto daqueles que de coração puro invocam o nome dele. Nós temos uma segunda bênção ali prometida por ele. Primeiramente, ele entra em sua casa. Na verdade, é essa a primeira bênção que eu acabei de mencionar. Só usei a expressão errada, eu falei de o cear, mas é o entrar em sua casa. O Senhor quer entrar, ele quer estar com aqueles que o reconhecem como Senhor, que se reúnem ao seu nome. E, de fato, se reúnem ao seu nome, não apenas por profissão. E a esses ele promete também de cear com eles. Ele quer, vou traduzir o cear, comer a janta conosco. Ele quer jantar com você, comigo, conosco, coletivamente. Ele quer que tenhamos ali comunhão pessoalmente com ele, com os seus interesses, enfim, com ele, o Senhor mesmo. E isso com certeza acarretará em bênção para nós, em alegria no Senhor. E tem uma terceira bênção aqui, e ele comigo. Nós também comeremos então com ele. É uma coisa, uma via de dois sentidos. Ele conosco, nós com ele. E o resultado disso não pode ser diferente daqueles dois discípulos a caminho de Emaús, quando eles convidam o Senhor a estar com eles, aí depois ele se torna o hospedeiro e ele lhes dá aquele pão à mesa. Comunhão íntima. Comunhão na qual ele nos comunica os seus pensamentos, onde ele nos mostra a sua própria pessoa. E o resultado é o coração deles ardia. E o nosso coração arderá também por ele. Isso nos leva de novo ao versículo 20 de Mateus 18. Ali, e somente ali, estou eu no meio deles. O Senhor não está no meio de Laodiceia. Ele está à porta, ele está do lado de fora. É preciso deixar ele entrar na nossa casa. Isso implica em sairmos também do meio deles, nos unirmos ao Senhor Jesus. E aí temos a tirar algumas conclusões ainda. Isso só podemos fazer com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor.
esses eles formam, de certa maneira, um remanescente dentro da própria cristandade, dentro daqueles que confessam ser cristãos, dentro daqueles que se dividiram em inúmeros agrupamentos, chamadas igrejas, comunidades, como você quiser chamar isso, mas tudo colocando alguma outra coisa no centro a não ser o próprio Senhor. E aí precisamos nos juntar com aqueles que têm esse mesmo desejo, que também se purificaram disso, que também saíram, não porque eles tenham tão grande entendimento, não, porque eles têm um coração puro, um coração que de fato busca se identificar com o Senhor, um coração que busca ter comunhão com Ele. O remanescente nós encontramos muitas vezes na palavra de Deus, já no Antigo Testamento, sempre Deus ele tem um remanescente. Contudo, o remanescente dificilmente se chama de remanescente. O remanescente, ele tem consciência de sua própria fraqueza e ele não ousa de se elevar ao ponto de dizer nós somos o remanescente, nós somos Filadélfia, por exemplo. Essa igreja mencionada um pouquinho antes de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Isso seria orgulho humano, isso seria arrogar-se de alguma coisa que apenas o Senhor consegue discernir e julgar se realmente estamos cumprindo com esses requisitos dele, porque é ele que anda no meio dos candeeiros, avaliando, julgando. E por isso também, como já vimos num outro tema, não podemos dizer nós somos a igreja em tal e tal lugar. Nós gostaríamos de ser apenas um testemunho às verdades da igreja em tal lugar, sabendo que dela fazem parte também muitas outras pessoas que não estão reunidos no mesmo lugar conosco. Tampouco podemos fazer isso em independência ou até mesmo sozinhos, mas sim juntamente com outros. E somente um remanescente, ele de fato pode ter uma dedicação plena ao Senhor. E quando nós falamos disso, lembremos sempre, não podemos arrogar para nós sermos esse remanescente. Gostaria de frisar isso mais uma vez. E muitas vezes, em algumas áreas que o Senhor nos mostra em Sua palavra, vemos uma dedicação pessoal, individual, talvez muito maior em outros cristãos que não têm tanta luz a respeito da palavra de Deus. Isso ainda mais aumenta a sua e a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade diante do Senhor, de andarmos de acordo com essa luz que recebemos. E também, se tiver alguém ouvindo de repente e percebe, no lugar onde eu estou reunido, tem cristãos verdadeiros, tem amados filhos de Deus, mas tem coisas que são diametralmente opostas à palavra de Deus, como a instituição de um clero, seja ele concentrado em uma pessoa ou num grupo, num círculo de pessoas, mas que faz essa distinção, ou outras coisas mais, ou até mesmo se males, pecados abertos são tolerados, que segundo a palavra de Deus mereceriam uma exclusão da comunhão prática. Se você está ouvindo isso e verifica essas coisas, siga na luz que Deus te dá. Dá o próximo passo. Dando o próximo passo, o Senhor vai dar mais luz, ele vai dar mais clareza. Assim como na escola, você não pode fazer operações matemáticas do terceiro ano do ensino médio na primeira série. Não vai funcionar. Mas na maneira
Na medida como você aprende as regras da matemática desde a primeira série, depois você sabe aplicar todas essas regras a problemas maiores e sabe também resolvê-los. E assim, com a palavra de Deus, não é diferente. Diante do Senhor, não é diferente. Ele nos dá luz passo a passo. Aprendemos aos poucos. Até mesmo o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 13. Ele também, que sabia tanta coisa, ainda estava aprendendo. Então, simplesmente dá o primeiro passo em obediência. Siga aquilo que o Senhor está mostrando em 1 Timóteo, capítulo 2. Ele está dizendo isso a todos nós. Seguir princípios fundamentais da palavra de Deus, juntamente com outros. E, ao mesmo tempo, termos uma percepção do estado geral do testemunho da Igreja de Deus hoje na Terra. Termos uma percepção profunda da ruína em que esse testemunho se encontra. E isso deve causar dor e humilhação em você e em mim. Se não causa mais, e nunca, aí devemos nos perguntar se não estamos também subindo a escada para sermos orgulhosos, como Laodiceia, que dizia: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas recebeu do Senhor, não de si mesma, do Senhor Jesus, o testemunho: guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Isso seja também o nosso desejo, que possamos, em conjunto, ter esse desejo de guardar a palavra de Deus, de não negar o nome do Senhor, de considerarmos, de levarmos o Espírito Santo em conta, guardar essa unidade que ele fez, tirando tudo que não condiz com o caráter divino e com os pensamentos do Espírito de Deus. E se não é possível tirarmos tudo, por exemplo, num testemunho local, aí se faz necessário a separação conforme 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 e 20 e 21. Se não conseguirmos purificar o lugar, então nós precisamos nos purificar para longe desse lugar. A palavra de Deus nos mostra isso. Que reconheçamos, que coloquemos realmente o Senhor Jesus como cabeça da sua igreja. Que deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo, que quer glorificar ao Senhor Jesus. Que guardemos a palavra do Senhor, e não neguemos o seu nome.